Olá! Então, até agora, toda a nossa planilha de vigas de concreto armado, ela seguiu o modelo de uma peça retangular, certo? Então, uma viga retangular normal, né? Esse modelo, ele é padrão, principalmente em lajes treliçadas, tá? Quando a gente tem uma laje treliçada, a gente dimensiona a viga que vai apoiar ela como uma viga retangular na maior parte dos casos, certo? Quando nós temos uma viga baldrame, mesma coisa, nós dimensionamos como uma viga retangular. Agora, existe uma outra hipótese, que é o quê? Que ao invés de nós termos uma viga retangular, nós podemos ter uma laje maciça, né? Então a gente pode ter o caso de uma viga de concreto armado apoiando uma laje maciça, certo? Então a gente teria uma hipótese similar a essa, onde a laje fica dos lados, certo? Porém, como existe uma ligação muito boa entre a laje e a viga, certo? E é uma parte de concreto maciça, né? Ela não é com enchimentos, certo? O que acontece? Que essa laje em torno da viga auxilia na resistência da viga. No que ela auxilia? Bom, na deformação. Aqui, essa laje, na largura da viga, ela tende a aumentar a inércia da viga, certo? E, consequentemente, ela reduz a deformação da nossa viga, certo? Então, é uma coisa relativamente interessante. Agora, temos outra coisa, que é o quê? Que quando nós temos uma viga onde não temos um concreto de tanta resistência e nós temos um momento de fator elevado, principalmente quando a taxa de aço começa a subir, acontece o quê? A gente gasta muito da altura da viga apenas para resistir à compressão do momento fator, certo? Principalmente vãos grandes. O que acontece aí é que se a gente tivesse um artifício para aumentar a área de concreto para resistir a essa compressão, reduziria até mesmo a armadura inferior, certo? Então, quando nós temos uma laje maciça, isso é uma possibilidade, certo? Então, quando nós temos uma laje maciça, nós podemos jogar compressão em toda essa largura, não só na região aqui em cima da armadura negativa. A gente pode considerar uma região maior do que isso. E isso é muito interessante, porque isso, quando a gente trabalha com laje maciça, é um efeito que reduz as deformações da estrutura, certo? E que não pode ser ignorado, ok? Então vamos fazer, ajustar nossa planilha também para dimensionar esses esforços, ok? Primeira coisa então, vamos colocar a largura máxima que eu posso ter de cada peça, tá? Ou seja, qual largura da laje eu posso considerar na minha inércia da viga e na resistência do concreto da viga. Por quê? Porque se eu tenho uma viga de, digamos, vão de 4 metros apoiando uma laje de 2 metros para cada lado, eu não posso considerar todos esses 4 metros de largura de laje para suportar a viga, né? Porque na prática a compressão vai se estender próximo à viga, ela não vai ir por toda a largura da viga, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar aqui mais uma letra, né? Já tenho alfa, beta, delta e gama, tá? Então, vamos colocar agora um zeta, tá? Só uma letra que a gente precisa colocar aí alguma coisa, certo? Nesse caso, coloquei um zeta, certo? E vamos deixar ele sublinhado também aqui, né? Deixar ele sublinhado aqui, então, isso, sublinhado, ok? E vamos colocar, então, o máximo de largura S que eu posso considerar, certo? Bom, primeira coisa, se eu tenho apoio-apoio, eu consigo considerar 10% para cada lado. Ou seja, eu consigo considerar até 20% da largura da viga nesse vão, certo? Se eu tenho engaste de um dos lados, no máximo eu consigo 0,15, certo? Por quê? Porque do lado que tem engaste, inicialmente o momento é negativo, ele não chama a viga em volta para auxiliar, certo? Se eu tenho engaste, o meu máximo é 0,12. Certo? Por quê? Porque eu tenho um momento negativo dos dois lados inicialmente que não vai chamar a viga para auxiliar, certo? Se eu tenho um balanço, eu tenho toda ela negativa, tá? Então, na prática, o que acontece é que eu não consigo pegar nada de auxílio, a não ser, é claro, que eu tenho uma carga invertida, uma carga de cima para baixo, mas não é o caso do dimensionamento dessa planilha, certo? Então, quando eu tenho um balanço, é zero, que é o S. Eu não consigo pegar nada do balanço porque é invertido, tá? Na prática, eu posso pegar o balanço apenas no caso de calcular também a inércia, tá? Mas ainda assim é um caso bem específico, certo? Em gasto redistribuído, eu consigo considerar 0,16, certo? Eu posso, desculpa, 0,14, né? Porque é 0,12, só que eu redistribuo 25%, reduzo em 25%. Apoio em gasto redistribuído eu consigo até 0,16 e em gasto redistribuído eu consigo até, em gasto de um lado, em gasto redistribuído do outro, 0,13, certo? Aqui são estimativas de valores, tá? Não é exatamente isso, mas são valores que a gente pode usar inicialmente aí sem problema, né? Que não vai dar uma diferença considerável à realidade, ok? Então,
isso que a gente vai mudar aqui no nossa planilha base de informações das vigas, certo? Inicialmente, vamos fazer a pergunta: viga com laje colaborante? Então, essa laje aqui que eu estou dimensionando, ela é colaborante? E se ela é colaborante, quanto que ela ajuda na resistência? Bom, nesse caso nós temos uma viga de 40 de altura, vencendo um voo de 5 metros. Tá? Ela está apoiando uma laje maciça, ela está apoiando uma largura considerável de laje e uma altura de parede considerável. Tá? Então não é uma viga aí com pouca carga, certo? Ela está com 2,5 toneladas por metro, certo? Ela está com 40 centímetros em voo de 5, né? E com certeza a flecha já está acima do limite, né? Ela está com uma flecha considerável, tá? Então a primeira coisa que eu vou colocar é dados, ou viga colaborante. Eu vou colocar viga colaborante apenas, tá? Viga colaborante, então, vou lançar aqui, tá? E para isso eu preciso saber, ela é uma viga com laje colaborante ou não? Bom, eu estou fazendo essa planilha por algum motivo, né? Então, vamos colocar aqui uma validação de dados, que é sim, né? Uma lista, e eu quero que, obviamente, seja sim ou não. Então, a primeira opção é sim, certo? Vou colocar só sim, e a segunda opção é não, tá? Eu tenho essas duas opções. Nesse caso, sim, ela está colaborando, beleza? Vamos ver o que a gente ganha aí. Tá, então vamos colocar aqui largura efetiva da viga, certo? Qual é a largura da minha viga? Bom, a largura efetiva que eu consigo considerar no topo, né? Quanto que eu consigo considerar de largura? Eu consigo igual a largura básica, eu já tenho, tá? Essa largura não vou perder, certo? Mais, vamos pegar o vão aqui, né? Vão eixo a eixo, em centímetros, multiplicando por 100, multiplicando por procurar, certo? Quero que ele procure esse tipo de apoio em gasto redistribuído dos dois lados, nessa tabela aqui, certo? E eu quero pegar o zeta, que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima coluna, então, e eu quero o valor exato, certo? Então, isso aqui vai ser o meu valor base, né? Mas, isso aqui vai me dar o quê? Bom, vai me dar uma largura aí de 84,8 centímetros, é uma largura bem considerável, tá? Mas eu vou multiplicar por C, abre parênteses, tá? Se esse aqui for igual a sim, beleza, eu quero esse valor mesmo, tá? Então eu quero que seja multiplicar por 1, certo? Então manter esse valor. Caso contrário, eu quero que multiplique por 0 e ignore o ganho aí pelo largura efetivo, se não for uma viga colaborante. Então, com viga colaborante, quase 85 centímetros aí praticamente, certo? Sem viga colaborante, se for um não, é só 12, tá? Então a gente vê uma diferença considerável aí no topo comprimido, certo? Tendo isso agora, vamos calcular a área dessa viga, certo? Porque a área da viga não é a mesma agora. Agora a gente tem uma área considerável, certo? A área da viga é igual a largura da viga multiplicado pela altura da laje, certo? Mais a largura da viga multiplicado pela altura da laje, menos a largura da viga multiplicado pela altura da laje, né? Porque a gente calculou toda essa área aqui, calculou toda essa área aqui, e esse transpasse aqui a gente calculou duas vezes, certo? Então, na prática, agora essa viga tem 1.208 centímetros quadrados. Antes ela tinha 480, então ela teve um ganho considerável na largura, certo? E como essa laje já estou considerando peso, eu não preciso considerar novamente o peso do aumento de largura da viga, certo? Agora vamos calcular o centroide dessa peça, certo? Como calculamos o centroide? Bom, como não é uma peça igual em cima e embaixo, né, então eu tenho que calcular o centroide. O centroide é igual a largura, certo? Multiplicado pela altura, primeiro pela altura, certo? Multiplicado pela altura sobre 2 aqui primeiro, tá? Então a gente vai considerar a área da viga até o centroide dela, certo? A altura dividido por 2, certo? Então aqui a primeira parte do centroide da viga, certo? A área da viga, mais agora vamos calcular a área da laje, que é igual a largura efetiva da viga menos a largura da laje, certo? Vou colocar até mais um parênteses aqui e fechar parênteses daí, multiplicado por a largura efetiva da viga, aqui já calculou, multiplicado por a altura altura total, né, que vai ser o quê? Que vai ser a espessura ali, né, de 10 centímetros, certo? Multiplicado pelo centro do topo ali, que é a altura menos metade da espessura da laje, certo? Então essa é a minha fórmula básica, que vai dar o quê? Isso vai dar a área multiplicado pela altura média, certo? Isso eu vou dividir pela minha área, certo? Vai dar o quê? Que o meu centroide fica 29 centímetros de altura. O que significa isso? Bom, significa que a viga ela vai tender a rotacionar lá em cima, não vai tender a rotacionar no centro, né? Não é nos 20 centímetros, é nos 29 centímetros
onde ela vai tender a rotacionar, quando vai ser meu ponto neutro, ok? Então tem muita área de concreto em cima que está ganhando aí uma diferença considerável na nossa viga, ok? Tendo o centroide, vamos calcular a inércia da nossa viga, certo? Inércia da viga. Qual a inércia da viga? Bom, a inércia da viga é igual a base da nossa viga multiplicado pela altura ao cubo dividido por 12. Isso a gente já tinha, né? Mais a área da viga, essa vezes esse, multiplicado pela distância ao quadrado, que é o quê? Que é o centroide menos a altura dividido por 2, certo? Ao quadrado. Isso aqui vai me dar a inércia só da viga, certo? Ainda tem nós considerar a inércia que a laje está nos dando, tá? Então, antes, só para a gente fazer uma comparação, mas antes, quando a gente calculava a deformação, a gente tinha uma inércia de 64 mil, tá? Só assim a gente já foi para uma inércia de 103 mil, certo? Então a gente teve um ganho de inércia considerável aí. Daqui, isso mais B3 vezes B4, isso aí mais agora, tá? A gente tem o que? Agora a gente tem a largura da nossa flange, certo? Que a nossa flange ali é a largura efetiva aqui, menos a largura da viga, certo? Multiplicado isso por a nossa altura da flange ao cubo, dividido por 12, mais a área da flange, que é a espessura da laje, multiplicado por, parênteses, a largura total menos a largura colaborante, a largura da viga, certo? Fecha parênteses aqui, da minha área, multiplicado pela distância ao quadrado. A distância, então, é igual a 40, que é a altura total, certo? Menos a espessura sobre 2. Isso vai dar o centroide da nossa capa, certo? Menos a distância do centroide do nosso corpo da viga, certo? Ao quadrado também, certo? Área vezes distância ao quadrado, certo? E isso vai nos dar uma inércia total de 135.152,8 centímetros na quarta, certo? Então, o ganho da viga, ou seja, ganho de inércia, certo? Foi igual a esse dividido pela inércia original, certo? Então, a gente teve aí um ganho, né, dobrou praticamente a nossa inércia, mais do que dobrou, aumentou em 111%, certo? Então, a gente tem um ganho de inércia, relação de inércias, né? Relação de inércias aí, mais que o dobro da inércia, certo? Então, a gente ganhou muito na flecha, certo? Aqui na minha fórmula de deformações, vou até deixar mais escuro aqui, para a gente conseguir ver bem aqui, certo? Então, a minha flecha agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho essa fórmula aqui, certo? E vamos dividir essa fórmula pelo meu ganho de inércia. E a fórmula aqui na direita, que eu estou quase tapando já, eu vou também dividir pelo meu ganho de inércia. Então, a minha flecha no infinito era 2 centímetros, fazendo ela ter, foi para menos que 1 centímetro. Então, essa flange aí está me ajudando muito na flecha, tá? Isso aí é só um bônus, né? Porque na verdade ele vai reduzir também a armadura com essa peça, certo? Então, deformações, beleza, a gente viu que temos um ganho considerável aí pela deformação. Temos que considerar ainda o quê? Temos que considerar o ganho no momento trator, ok? Bom, a gente sabe que quando o momento for negativo, a viga T não ajuda, né? Ela tem só a base lá comprimida ainda. Agora, quando o momento for positivo, ajudando. Então, no meio do vão, eu vou ter uma armadura menor, certo? Então, agora, o meu mu, o meu x e o meu AS, certo? Eles não devem ser linkados à largura aqui, certo? Eles não são linkados ao B13, eles são linkados aqui à largura efetiva da viga, certo? Então, a gente vai ajustar isso. Atualmente, a gente está com o quê? Bom, só analisando aqui. A gente tem um AS de 4,398, tá? Vamos até colocar isso aqui mais escuro, a gente vê bem, tá? Mas o nosso AS aí, 4,398. Vamos modificar o mu para não linkar ao B3 e sim à largura efetiva, certo? E também o nosso AS vamos linkar à largura efetiva, certo? Então, ao invés de termos um AS de 4,398, temos um 3,828. Reduzimos uma barra, inclusive, né? Tinha 3 barras de 16, só precisa de 2 barras de 16 na prática, tá? Então, considerando a laje colaborante, também temos um ganho na nossa armadura, né? Reduziu a nossa armadura, tá? Uma outra pergunta que a gente tem que considerar é uma outra pergunta aqui que vai ser exclusiva para quando nós temos mesa colaborante, tá? Então, mesa colaborante, toda a mesa colaborante comprimida, tá?
comprimida, certo? Essa é uma pergunta que você vai fazer por quê? Bom, porque eu tenho aqueles 10 centímetros ali da laje, tá? Se eu passar daqueles 10 centímetros, aí eu estou numa situação crítica, né? Por quê? Porque eu já usei a viga T para ter compressão sobrando ali. Se ainda assim, mesmo com toda aquela compressão sobrando, faltar compressão, aí é um problema, porque aí nem a viga T foi suficiente, tá? E aí é um dimensionamento muito mais complexo que não conseguiria por fórmulas simples da planilha, tá? Isso, considerando fórmulas simples, isso que eu tenho aqui, tá? Então, o que a gente deve fazer? É que a gente tem que manter só a mesa comprimida, né? Só a mesa colaborante. Pode acontecer em vãos muito grandes mesmo, tá? Isso acontecia mais antigamente, né? Que antigamente eles tinham FCK 10, FCK 12, FCK 15 com sorte, certo? E realmente ali eles tinham a chance de que um momento de fator muito elevado, só a mesa não resistisse, tá? Isso também pode acontecer quando? Quando se tem uma viga de transição, por exemplo, porque aí a compressão é ferrenha, certo? E aí é realmente complicado só a mesa resistir, tá? Então, toda mesa colaborante comprimida, então igual, se, abre parênteses, tá? O meu xi aqui, então só pegar igual, se, abre parênteses, o meu xi, que é o H18, tá? Porque é H18, certo? Multiplicado por 1,25, multiplicado pelo meu D, for superior à espessura da minha laje, aí o valor é sim. Toda mesmo, não, é não, né? Caso contrário, é sim, certo? Então, nesse caso, o que eu tenho que sim. Desculpa, a pergunta que eu queria fazer é a lei, mais que a mesa colaborante comprimida, tá? Então, mais que a mesa colaborante comprimida, certo? Isso que é a pergunta que eu deveria fazer. Então é sim, tá? Quando que isso aqui seria um problema? Bom, se eu tivesse FCK de 5, tá? Hoje em dia não existe isso, né? Mas a gente vê o quê? Quando a gente tem, ou FCK de 3, daí a gente vê que não mesmo, né? Por quê? Porque daí o mu se torna muito alto, tá? Mas, antigamente, quando se tinha FCK baixo e tentava fazer uma mesa colaborante num vão muito grande, isso podia acontecer, tá? Nesse caso aqui foi até difícil a gente conceber, mas que mesa colaborante cria um não aqui, mais que a mesa, só a mesa colaborante comprimida, só a mesa colaborante comprimida, pergunta, tá? Comprimida, certo? Porque se tiver mais que isso é um problema, tá? E, novamente, se aparecesse um 3 aqui, seria não, beleza? Então, aqui está os ajustes da planilha para viga colaborante, viga com mesa colaborante, tá? Teve uma pequena modificação aqui, até limpei um pouco ela, mas a gente consegue fazer que ainda tem um pouquinho de espaço, algum dia surgir mais coisas, tá? E, novamente, se eu não tiver mesa colaborante, todos esses dados vão modificar, certo? Então, aí volta a ser realmente a 12, tá? Então, a gente vê aí a diferença até na armadura da viga, né? E a gente vê que se a gente tivesse só mais do que a mesa colaborante, a gente teria realmente mais que 10 centímetros da nossa peça comprimida, beleza? Então, até aqui está pronto a nossa planilha.